Bom dia, nono ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, nas aulas passadas a gente trabalhou o texto, né, o curta-metragem que eu pedi para vocês assistirem e trabalhamos a interpretação desse curta-metragem, né. Então vamos seguir adiante, abram o livro de vocês na página 148, vamos ler um textinho aqui. Abriram já? O nome do texto é Bandeiras Incompleta, mas vemos aqui um quadradinho no livro de vocês pedindo o quê? Antes da gente começar a ler, vamos dar uma lida nisso aqui, ó. O texto que você vai ler agora é um exemplo de artigo de opinião. Um texto em que o autor apresenta seus pontos de vista sobre determinado tema. Da mesma forma que o editorial, esse tipo de artigo circula no domínio jornalístico, sendo por isso muito interessante para ajudar seus leitores a formarem melhor sua opinião sobre temas atuais. Neste artigo, o senador Cristóvão Buarque traz sua opinião sobre um tema muito polêmico: o sistema de cotas para negros em universidades públicas. Leia-o atentamente, procurando identificar o posicionamento dele nos argumentos apresentados. Vamos lá, pessoal, eu vou ler e vocês me acompanhem aí do lado daí, tá certo? Eu do lado de cá, vocês do lado daí, tá bom? Então vamos lá, começar a leitura. Bandeiras incompletas. Depois de 120 anos da Lei Áurea, a elite brasileira continua branca. A abolição proibiu a compra e venda de seres humanos, mas manteve o povo negro pobre e um preconceito racial que não é explícito contra a cor, mas sim contra a posição social, que vem da fortuna que decorre da falta de formação profissional, que deriva da falta de uma política de igualdade na educação de base. Por isso, a imensa maioria da população negra continuou sem fortuna e ficou sem escola. E, sem escola, ficou sem fortuna, em um círculo vicioso de exclusão racial. É nesse quadro que surge, imitando os Estados Unidos da América, a luta dos movimentos negros pelo direito às cotas para o ingresso na universidade. Uma maneira de aumentar o número de profissionais negros, fazendo-os ascender profissionalmente e daí socialmente, para quebrar o preconceito racial. No mesmo momento surgem fortes resistências, inclusive em nome do antirracismo, como se, ficando debaixo do tapete da história, ele não existisse. Outros se queixam de que vai cair a qualidade da formação universitária, como se a classificação do vestibular definisse a competência do profissional. Ninguém escolhe um médico pela classificação que teve no vestibular. Para se beneficiar das cotas, o jovem negro precisa concluir o ensino médio, fazer um cursinho e passar no vestibular. O aluno que se beneficia da cota não é menos qualificado por causa de décimos na nota do vestibular. Tem uma classificação pior no vestibular, mas não é necessariamente menos qualificado como profissional. Mas é verdade que esses décimos deixam alguém mais bem classificado para trás. Este é um argumento forte dos opositores das cotas. Um jovem de hoje ficará para trás pelo crime cometido por gerações anteriores contra escravos e seus descendentes. Mas os opositores e os defensores das cotas se unem em um ponto: não se preocupam com os que ficarão para trás por causa da falta de acesso
a boas escolas. Os que são contra as cotas esquecem os 2/3, cerca de 30 milhões de jovens que serão deixados para trás porque não vão concluir o ensino médio, e outros 5 milhões que terminarão o ensino médio, mas com péssima qualidade. Mesmo com as cotas, os negros pobres continuarão deixados para trás. O movimento pelas cotas esquece o imenso número de brasileiros, especialmente negros, que não terminam o ensino médio. O movimento é para os que terminam o ensino médio, não pela abolição do analfabetismo no país, nem para que todos os brasileiros terminem o ensino médio com qualidade, nem para que, no Brasil, a escola do filho do pobre seja tão boa quanto a escola do filho do rico. Elogiam o governo Lula por ter criado as cotas, mas não criticam a lentidão do programa Brasil Alfabetizado. Defendem corretamente a criação de um Ministério da Igualdade Racial, mas não protestam quando, em 2004, foi fechada a Secretaria do MEC para a erradicação do analfabetismo. Lutam pela cota de 30% para ingressar na universidade, mas não para que 100% terminem o ensino médio. As cotas têm um papel na quebra do preconceito, mas a verdadeira abolição está em fazer com que a escola dos pobres, a maior parte negra, tenha a mesma qualidade da escola dos ricos, a quase totalidade branca. Mas ninguém vê essa bandeira completa. A luta por bandeiras incompletas está em todos os movimentos brasileiros. Os que lutam para assegurar o direito de a criança nascer não lutam para que ela, depois de nascer, tenha uma escola de qualidade. Muitos lutam para impedir o aborto biológico, sem se preocupar com o contínuo aborto intelectual. Quando se negam a alfabetização e a educação de base para tantos, ninguém percebe que uma pessoa nasce 2 vezes, na maternidade e na escola. Sem a primeira, ela não vive. Sem a segunda, vive em exclusão. As bandeiras brasileiras são tão parciais que este artigo será certamente repudiado pelos defensores das cotas e pelos que se opõem ao aborto, porque estão concentrados em suas lutas parciais. Não conseguem ver as lutas maiores que incorporam suas bandeiras parciais. Bom texto, né, pessoal? É um artigo de opinião, como a gente estudou no bimestre passado. Eu passei para vocês algumas aulas sobre editorial e sobre artigo de opinião. Quem não estiver lembrado, dê uma procuradinha aí no YouTube, no meu canal tem. Dê uma procurada, artigo de opinião e editorial, acho que é nessa aula sim. E qual foi a principal ideia que vocês viram aqui no texto, pessoal? Ele fala do quê? Ele fala de cota? Ele fala de aborto? Ou ele fala da falta de visão que algumas pessoas que defendem essas bandeiras têm? É disso, né? Ele está falando basicamente disso. Que muita gente que defende as cotas não consegue enxergar o todo. Por isso o nome do texto é Bandeiras Incompletas. Porque você levanta uma bandeira. Quando você diz que você levanta uma bandeira, é uma ideia. Sai, mosca. Quando você diz que levanta uma bandeira, você está levantando uma ideia. Você está querendo que aquela ideia seja abraçada. Sua causa, uma causa, né? A bandeira é a causa. E quando a gente só vê um pedaço dessa bandeira, a gente não vê que ela está incompleta, né? Por quê?
Porque tudo que ele falou aqui é que se você pegar a bandeira completa, aquela sua bandeira incompleta está dentro dessa bandeira completa. Você defendendo uma ideia maior, ele quer dizer o seguinte: se você atinge a base escolar, se você ataca essa fragmentação, essa deficiência da nossa sociedade, esse defeito da sociedade, se a gente vai nesse ponto, a gente consegue suprir o quê? Consegue suprir o futuro, consegue fazer não precisar tanto assim de cotas. Qual a motivação que ele dá aqui? As cotas são necessárias, infelizmente no momento são. Contudo, se a gente tivesse uma educação de qualidade, se as escolas dos pobres, dos negros pobres, tivesse a mesma qualidade das escolas dos ricos, das pessoas que têm a pele mais clara, porque quando a gente vai ver na realidade, o que a gente vê é isso, né? Numa escola pública, na escola mais pobre, a gente tem a pessoal mais negro. Por quê? Porque é a parcela da sociedade que é mais pobre é mais negro. Isso é estatisticamente, né? Agora, se a gente vai ver aqueles bairros mais na praia, vai ver um Motiva da vida, um Gel da vida, a gente vê que o pessoal que estuda lá é, em sua maioria, brancos, tá? Não chega a ser nosso caso, porque apesar da escola ser privada, né? O Nossa Senhora da Penha, o ENSP, a escola ser privada, a gente mora numa região que é menos abastada, que é no centro da cidade, e a gente sabe que boa parte dos nossos colegas são negros, né? Boa parte da nossa sala, inclusive, são negros. Acredito que tem mais negros do que brancos até. Então, o que a gente tem que ver é isso. A gente tem que refletir nesse tipo de coisa. Às vezes a gente tá defendendo uma coisa e outra pessoa chega dizendo outra coisa pra gente. Por exemplo, se eu estou defendendo as cotas e chega uma pessoa dizendo isso, mas se você atacar na base escolar, se você tem uma escolaridade de qualidade para os negros, no começo eles não vão precisar de cotas no futuro. Eu posso entender isso como uma crítica ao que eu falei e ficar na defensiva e dizer, ele está criticando a minha ideia, mas não, na verdade ele está abraçando sua ideia de uma maneira diferente. Muitas vezes a gente escuta o outro e o outro tá falando algo que concorda com a gente e a gente não percebe, porque falta o quê? Falta interpretação. Às vezes a gente tá discutindo com alguém e a gente tá discutindo, não, vou dar outro exemplo. Às vezes você tá vendo duas pessoas discutirem. Você tá observando duas pessoas discutirem. Essas duas pessoas estão falando da mesma coisa. Elas estão falando do mesmo problema, estão concordando, na verdade. Só que nenhuma das duas percebe. Por quê? Porque cada uma está falando de um jeito diferente. E nenhuma das duas está conseguindo interpretar bem, visualizar bem o que é que o outro quer passar. Por isso, quando você estiver discutindo com alguém, mesmo que você esteja de cabeça quente, se você está discutindo com alguém, se você tem alguém discutindo com você, pare, escute de verdade, não escute só fingindo que está escutando, escute e aí tire sua conclusão. Não tire uma conclusão antes do tempo, não tire uma conclusão assim de graça, tá certo? Então, pessoal, a aula de hoje vai ser isso mesmo, eu vou ser só essa interpretação. Eu quero que vocês respondam o exercício, tá bem? Respondam o exercício na página 149 até a página 150, tá bem? Respondam até o 7. Respondam até o 8. Isso. Próxima aula a gente corrige o exercício, tá bem? Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até mais. Valeu.